E um levantamento realizado recentemente pelo Observatório de Saúde na Infância aponta um crescimento no número de crianças e adolescentes acima do peso em todo o país, e principalmente no período que abrange a pandemia. E para falar sobre esse índice alarmante, eu estou aqui com a Terezinha Franco, que é nutricionista da área de alimentação e nutrição da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem, Terezinha? Então, o que é a obesidade infantil? No caso da criança, a gente faz esse diagnóstico, né, por meio do cartão da criança mesmo, da caderneta da criança, não cartão, né, caderneta. Lá existe um gráfico onde o profissional de saúde, ele pesa e afere a altura da criança, então afere a altura e afere o peso, ele marca na caderneta, naquele gráfico, e se tiver acima do percentil 85, é considerado que já está com excesso de peso. Né? Começa com sobrepeso, depois vem a questão da obesidade. Então, é assim que se faz o diagnóstico da obesidade infantil nas unidades básicas de saúde, né, do Estado e do Brasil, do Estado de Tocantins e todo o Brasil. Terezinha, e quais são os principais fatores para o aumento aí do índice da obesidade infantil no Estado e também em todo o país? Infelizmente, a gente verifica, os estudos mostram, né, que esse aumento da obesidade infantil, né, do excesso de peso infantil e também todo o ciclo de vida, é devido ao estilo de vida atual, né, começando pela a má alimentação. Então, uma criança que ela não tem acesso ao aleitamento materno recomendado, que é o aleitamento materno exclusivo, até o 6º mês, e continuado ou complementado com alimento saudável até 2 anos ou mais, ela tem mais risco de ter excesso de peso, de ter obesidade. Uma criança que não se movimenta muito. Então, hoje o estilo de vida leva as crianças a ficar muito paradas, às vezes no celular, na TV. Por quê? Porque muitas vezes os pais trabalham o dia todo e às vezes só tem tempo à noite, e esse tempo às vezes ainda é para fazer alguma coisa em casa. Então, a criança está ficando muito parada. Então, esse estilo de a má alimentação, né, a alimentação inadequada, junto com o aumento da inatividade física da criança, está levando a esse excesso de peso. Então, nos últimos anos, o Brasil e o Tocantins não é diferente, diminuiu a desnutrição. Mas, infelizmente, principalmente depois da pandemia, né, onde as crianças ficaram mais paradas, ficaram mais em casa, veio o excesso de peso. Tem muito a ver com a alimentação inadequada. Então, hoje a gente vê que, às vezes, a criança não tem acesso ao aleitamento materno e ela já tem acesso aos alimentos industrializados e ultraprocessados muito cedo. O que são esses ultraprocessados? Eles são ricos em produtos calóricos, né, e que não fazem bem para a saúde, como as gorduras, os açúcares, né, sal, né, muito sódio, muitos conservantes. Então, a criança, já muito cedo, ela está tendo acesso a esses alimentos industrializados e ultraprocessados. E aí isso também está levando a criança ao excesso de peso, à obesidade. Terezinha, e me fala, apesar da diminuição dos números em relação ao período aí abrangente à pandemia, quais são as medidas que estão sendo tomadas para que possam contornar esse problema de saúde, tanto no Estado quanto no país inteiro? Olha, no Sistema Único de Saúde, né, que a gente trabalha e a gente tem nos 139 municípios, né, por meio das unidades, dos profissionais das unidades de saúde, a gente tem o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, toda criança que chega na unidade, adulto também, deve ser aferido os dados antropométricos. Que dados são esses? Peso, altura, idade. Por meio desses dados, o próprio sistema calcula e vê o estado nutricional da criança. É por isso que hoje a gente sabe que nós temos um índice alto, né, uma prevalência alta de obesidade infantil e obesidade também em outros ciclos de vida, porque a gente tem esse sistema nos 139 municípios. E, além da vigilância nutricional, a gente tem a vigilância alimentar. Então, dentro desse sistema também existe um questionário de consumo alimentar. Então, toda criança atendida na unidade deve ser preenchida esse questionário, onde o profissional vai verificar como é que está a alimentação dessa criança. Se ela é bem pequena, se acabou de nascer, se está tendo acesso ao aleitamento materno. Se não, como é que está a alimentação dela, se está saudável, adequada, se não, se está com muitos alimentos que prejudicam a saúde, que são energéticos demais, calóricos demais, com muito conservante. E, a partir daí, o profissional ele já interfere, ele já deve orientar esses pais, esse cuidador, né, ou a mãe, ou o pai, ou outra pessoa que cuida da criança, o que é uma alimentação saudável.
A gente sabe que os alimentos saudáveis, eles não são baratos. Às vezes o ultraprocessado é até mais em conta, mas é preferível você ofertar poucos alimentos, mas que sejam saudáveis, do que você ter uma variedade de alimentos não saudáveis, né? Então, assim, que as pessoas se utilizem do que eles ganham, né, mesmo que seja pouco, mas para consumir os alimentos mais saudáveis, que às vezes você encontra até nos quintais. Por exemplo, nós estamos na época da manga. A gente fala muito, né, que a manga, o piqui, a gente aproveitar ao máximo, são alimentos riquíssimos. Então, toda criança, né, a partir do 6º mês, ela pode, né, ela é recomendada ela comer frutas, então ela pode comer a manga, né, feito de preferência sem ser o suco, né, a manga pura, pode comer os outros alimentos que são produzidos na região. Então, assim, procurar os alimentos da época, que são mais em conta, que são mais baratos. Então, é essa a nossa recomendação. Existe também, dentro do SUS, né, da Secretaria de Saúde, um programa, que ele é intersetorial, junto com a Secretaria de Educação, que é o Programa Saúde na Escola. Esse programa, ele tem a parte da educação nutricional nas escolas, educação alimentar e nutricional. Tem também, né, os profissionais de saúde, junto com a educação, eles também fazem um trabalho de aferir esses dados antropométricos, peso altura na própria escola, né, para verificar como é que está o estado nutricional. E, além dos profissionais de saúde, que têm essa ida às escolas, eles não vão sozinhos, eles vão junto com os profissionais da educação. Muitos municípios têm um profissional nutricionista na educação, que também faz essa parte da educação alimentar. Então, é um trabalho, assim, não é fácil, né, você mudar hábitos, né, que não estão bons por uns hábitos mais saudáveis, aumentar a questão da atividade física e a alimentação mais saudável, não é fácil, principalmente para a correria dos pais, né, que tem que trabalhar tudo. Mas vale a pena em prol da saúde das crianças. Obrigado, Terezinha, pela entrevista. Tá, gente, é preciso redobrar os esforços na luta contra a obesidade infantil e garantir um futuro mais saudável para as nossas crianças. Volto com vocês aí no estúdio.